Pessoal, então, o intuito de vocês assistirem aquele vídeo é a gente parar para pensar um pouquinho sobre o que é arquitetura, sobre o que a gente está levando para as pessoas, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre o direito que as pessoas têm à arquitetura e urbanismo, né? Todas as pessoas, porque a nossa profissão ela acaba sendo muito elitizada. E aí a gente acaba muitas vezes não levando a arquitetura até tantas pessoas que precisam, por falta até de conhecimento dessas pessoas, né, do quanto o arquiteto pode ser importante na sua construção, que talvez aquele valor que ela pagaria ali para fazer um projeto com o arquiteto, ela economizaria na obra, mas as pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas não tem até um preconceito, né, com o arquiteto, as pessoas de baixa renda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão desse público, né, que não busca os arquitetos e urbanistas, das legislações que nós temos em relação a isso. Até toda vez que eu falo, né, essa questão de fazer arquitetura para as pessoas de baixa renda, eu lembro uma vez eu assisti uma entrevista de um arquiteto que é o Demetrio Anastasiak, e ele trabalha com habitação de interesse social, né? E ele já foi presidente do IAB, e aí ele fala assim, o médico, ele não fala assim, nossa, hoje eu operei o braço de um pobre, hoje eu operei o braço de um rico, né? E o arquiteto, às vezes, né, tem essa questão, né? Ah, eu fiz uma casa para uma pessoa pobre, eu fiz uma casa para uma pessoa rica, né? Então, a gente tem que pensar em sempre dar nosso melhor, em sempre fazer a arquitetura, seja quem for o nosso cliente, e a missão maior é que a gente conseguisse atingir a maior quantidade de pessoas possível com a nossa arquitetura, e que as pessoas conseguissem enxergar o valor do arquiteto e o quanto isso pode mudar a vida delas. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso também, sobre quanto a arquitetura pode trazer qualidade de vida para as pessoas, e que não é só um fator estético e funcional, mas também de qualidade de vida. Então, vamos lá. Então, o tema, né, que eu coloquei da nossa aula é arquitetura e urbanismo para todos. Vocês assistiram, né, o videozinho lá do que define um bom projeto. E aqui, né, então, a primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, promovida pelo CAL, teve como tema Arquitetura e Urbanismo para Todos. Então, a ideia do CAL é garantir arquitetura e urbanismo para todos. Esse é o objetivo maior do CAL no momento da sua criação. Então, o CAL coloca isso como uma missão para ele. Então, né, colocar isso em prática para que a gente consiga, né, levar essa cultura para as pessoas. E não é só uma questão de cultura arquitetônica para a pessoa que às vezes não tem conhecimento. Às vezes uma pessoa super culta, que sabe tudo sobre artes, né, sobre esculturas, pinturas, ela não tem conhecimento arquitetônico. Né? Então, realmente é uma falha que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, dessa questão, né, das pessoas não saberem nada sobre arquitetura, sobre os arquitetos famosos, sobre as obras. E isso acaba influenciando muitas vezes, né, na pessoa não dar uma importância na própria obra dela, ou não se importar com as obras públicas, com os espaços criados pelos órgãos públicos também. E nós temos tantas políticas inclusivas, né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais no terceiro ou quarto bimestre, que vocês já estudaram com certeza lá em urbanismo, né? Mas a gente tem as políticas urbanas, a gente vai falar hoje da lei 11.888. Então, é muito importante que as pessoas criem esse vínculo com quem produz os espaços que elas usam, com quem produz as casas, né, os habitats dessas pessoas. Então, hoje, mais de 85% dos brasileiros que constroem ou reformam, eles fazem isso sem a orientação de um arquiteto e urbanista ou engenheiro civil. Então, aqui é um fato que a gente pode até enxergar um grande nicho de mercado.
olha só, imagina se dessas pessoas que estão construindo, só 15% buscam um profissional. Então, se, sei lá, mais a gente conseguisse aí que mais uns 35% para a gente chegar na metade buscassem um profissional, olha só quanto mercado abriria para os arquitetos e urbanistas, né? E hoje em dia, né, o nosso maior mercado aí com certeza é a habitação. Acho que da maior parte dos projetos que os arquitetos fazem, né, acho que uns 90% é de casa. Então, a gente tem aí um grande nicho de mercado a ser explorado ainda. E além de tudo isso, o Brasil ele tem uma lei desde 2008, que é uma lei que garante que famílias de baixa renda tenham acesso gratuito ao trabalho técnico de profissionais especializados, né, tanto arquitetos quanto engenheiros. Só que é uma legislação que a maior parte da população nem sabe que existe, né? Tem muitos arquitetos que nem sabem que essa legislação existe. Então, eu vou passar essa reportagem aqui para vocês rapidinho, ela tem 5 minutinhos, falando sobre esse assunto da autoconstrução, dessa legislação. Tá? Talvez até alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, né? Mas é interessante a gente relembrar. Provavelmente vai abrir uma propaganda antes. Para dar uma acordada aí, gente. Novo Egeu, partiu do design. Egeu é perfumaria. E perfumaria é boticária. Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. E olha que tem lei garantindo auxílio técnico de graça, mas ela ainda é pouco conhecida. Ah, se arrependimento matasse, hein, dona Nina? Chamei uma pessoa que me indicaram, mas uma pessoa que para mim não tinha experiência. A dona Nina só queria tirar uma escada que ligava a casa dela, no térreo, a de um morador do andar de cima. Caía concreto de um lado, caía para o outro, quebrou uma janela aqui do meu quarto. Aí ficou essa coisa esquisita. E ele não foi até o final. Eu que ainda tive que pagar, chamar uma outra pessoa para poder tirar os outros degraus e deixar do jeito que está assim. Para mim, o barato sai caro. A dona Nina não está sozinha. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil revela que mais da metade dos brasileiros construíram ou já reformaram sua moradia. Desse grupo, 85% fizeram o serviço sem orientação técnica adequada. É a autoconstrução. Professora, Formiguinha. a tela não está compartilhada para gente. Ninguém me avisa. Eu não vejo o chat, vocês têm que me chamar no áudio. Vou pôr de novo. Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. E olha que tem lei garantindo auxílio técnico de graça, mas ela ainda é pouco conhecida. Ah, se arrependimento matasse, hein, dona Nina? Chamei uma pessoa que me indicaram, mas uma pessoa que para mim não tinha experiência. A dona Nina só queria tirar uma escada que ligava a casa dela, no térreo, a de um morador do andar de cima. Caía concreto de um lado, caía para o outro, quebrou uma janela aqui do meu quarto. Aí ficou essa coisa esquisita. E ele não foi até o final. Eu que ainda tive que pagar, chamar uma outra pessoa para poder tirar os outros degraus e deixar do jeito que está assim. Para mim, o barato sai caro. A dona Nina não está sozinha. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil revela que mais da metade dos brasileiros construíram ou
ou já reformaram sua moradia. Desse grupo, 85% fizeram o serviço sem orientação técnica adequada. É a autoconstrução ou construção formiguinha, muitas vezes feita por conta própria. O Aguinaldo, de Brasília, fez a casa no improviso. Então, vim conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Obrigada. Construir do jeito que deu, para já morar mesmo, já sair do aluguel, né? A casa ficou cheia de problemas. Muito apertado, né? E o telhado também muito baixo. Não tem conforto. Você tem que chegar na sua casa, se sentir bem, confortável, né? Agora ele decidiu. Vai derrubar tudo e construir uma casa nova, mas desta vez com um projeto feito por arquitetos. Essa área preta aqui vai ser onde é que vai ser os únicos canos? Exatamente, que é o que a gente chama de parede hidráulica. Pouca gente sabe, mas é possível conseguir assistência técnica gratuita para a construção de moradias para a população de baixa renda. Com a ajuda de um profissional, você pode evitar aquele famoso barato que sai caro. Uma lei de 2008 assegura às famílias de baixa renda a assistência para habitação de interesse social, mas o governo federal, os estaduais e os municipais têm que destinar recursos para a aplicação da lei, o que ainda acontece muito pouco. Tanto as prefeituras, por exemplo, podem oferecer, montar um serviço de assistência técnica e oferecer o serviço, como as associações de classe, né, da área da engenharia, da arquitetura, podem também se organizar e oferecer, proporcionar esse serviço. Foi com base nessa lei que uma associação de moradores de Diadema, em São Paulo, conseguiu contratar 2 arquitetas para orientar os moradores deste loteamento. Cada casa foi planejada de acordo com as necessidades das famílias. Algumas já se mudaram para cá, antes até da conclusão da obra, porque elas precisavam se livrar com urgência do aluguel. É o caso da Conceição. Tudo bem, Conceição? Dá licença. A parte da casa que ela mais gosta é a cozinha. Tudo num capricho. Para muita gente talvez é pouco, mas para mim é muito ter chegado aqui. É meu sonho. Eu posso dizer minha casa, né? Ela seguiu à risca a orientação das arquitetas. Isso te ajudou a economizar na obra? Com certeza. Quer dizer, para não ter desperdício, né? Para não ter aquele tipo de, faço uma coisa, quebra porque não deu certo. Essa economia toda que se faz numa obra planejada supera em muito o gasto com o projeto de arquitetura e a própria orientação técnica na construção. Não dá para improvisar na casa. Afinal, né, é um bem que a pessoa está adquirindo, né, e a função do arquiteto é contribuir para que valorize a casa da pessoa. Não só a casa, mas a qualidade de vida dela. Na cidade de São Paulo, a dona Dalva juntou as economias da vida inteira e contratou 2 arquitetos. Foi depois de levar o maior susto. Caiu uma parte do teto em cima da minha cama onde eu dormia. Não tinha o que salvar na casa antiga, escura, abafada, cheia de infiltrações e rachaduras. Foi tudo abaixo. Os arquitetos deram prioridade à estrutura da casa nova e buscaram um acabamento mais barato. O que a senhora gosta mais? Aqui na sala, que é bem ventilada, né? O Danilo, que projetou a casa nova, diz que a dona Dalva ainda é uma exceção. A autoconstrução no país é ainda um problema crônico, né? Ou seja, a falta é como uma automedicação. É a mesma coisa, a população tanto se automedica quanto autoconstrói. Para completar a alegria, a dona Dalva tem até uma cobertura onde planta os temperos que usa para cozinhar. Salsa, pimenta, hortelãzinho. Ela trocou o barato que sai caro pelo lar doce lar. Gente, então, ali deu para a gente analisar algumas situações, né? Essa casa da dona Dalva, ela é bem famosa, né? Quando ficou pronta, ela saiu... Deixa eu só
desligar aqui que está o WhatsApp aberto. Então, quando ficou pronta essa casa, né, saiu em várias publicações, porque era uma casa simples, né, mas que tinha uma arquitetura legal, e a gente percebe ali, né, a satisfação das pessoas que têm essa oportunidade de ter um arquiteto para planejar suas casas, e aquele carinha lá que construiu a casa dele, né, que ele precisava de um lugar para morar, ele foi lá e construiu por conta, então ele não planejou, né? Depois ficou tudo muito apertado, a pia fica lá quase em cima da cama. E muitas vezes as pessoas pensam assim, é uma casa, né? Quem não sabe o que tem numa casa? Quem não sabe planejar uma casa? Mas o arquiteto faz toda a diferença. E o fato da gente ter essa lei no Brasil e ela ser pouco aplicada também é uma pena, né? Porque as pessoas teriam esse direito e elas nem sabem. Então, só um pouquinho. Então, quando a gente fala de habitação de interesse social, né, daquelas pessoas que realmente, né, precisam desse auxílio para que elas tenham as suas residências, né? Essa assistência técnica ela é um direito fundamental do cidadão. Assim como a pessoa tem direito à saúde, ela tem direito à educação, ela também tem direito a ter esse acesso a um profissional de arquitetura e urbanismo ou engenheiro civil. E isso vai muito além das questões só estéticas e funcionais da habitação, né? Trata-se também da qualidade de vida da população como um todo, da cidade como um todo. Então, mas como assim, né? A gente está pensando na cidade como um todo. Muitas pessoas podem pensar o seguinte: professora, mas aí aquela pessoa de baixa renda tem o acesso, né? E como se isso fosse algo assim individual, né? Então fez a casa para aquelas pessoas de baixa renda apenas. Mas gente, se a gente parar para pensar, né, quando as pessoas elas acabam ocupando áreas que elas não deveriam ocupar, como as encostas dos morros, como as áreas próximas aos rios, isso acaba prejudicando a população de um modo geral. Por exemplo, quando a pessoa ocupou foi lá uma comunidade e ocupou uma área próxima ao rio. Essa área era para ter vegetação. Essa área ali, ela serviria para, quando o rio enche, né, para que ela absorvesse essa água, né, quando chovesse bastante também. E aí essas pessoas se instalam ali onde não deveria ter construção, onde deveria ser uma área de preservação ambiental, e elas não têm infraestrutura. E aí elas acabam fazendo o quê? Elas vão acabar poluindo o rio, jogando o esgoto delas no rio, jogando lixo no rio. E esse rio, provavelmente, ele vai estar abastecendo a cidade. Isso vai causar inundação, né? Então, é algo que, por mais que esteja pensando naquela família, naquela pessoa, implica na cidade como um todo. Quando as pessoas ocupam as encostas dos morros e aí tem um deslizamento de terra, e aí a gente tem lá, claro, né, uma tragédia, mas isso acaba implicando na economia pública. Por quê? A gente tem o deslizamento, isso vai causar todo um transtorno para a cidade, vai ter atendimento médico, vai ter gastos com saúde, tá? Então, a gente tem que pensar de que forma isso influencia na população. Então, a lei de assistência técnica, ela não está ali só para atender pontualmente, ela está ali para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida na cidade. Além do que, mesmo a pessoa que muitas vezes ela ocupa um espaço que é um loteamento regular, mas ela não constrói dentro do que a legislação urbana diz, né, com relação a recursos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, ela também prejudica a cidade como um todo, né? Em questão de acústica urbana, em questão de ventilação, em questão de área permeável, né? Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. Então, eu peguei essa frase aqui que diz que o objetivo, né, não deve ser produzir apenas unidades habitacionais, mas sim produzir cidades através da habitação, e não apesar da habitação.
né? Ou seja, locais com praças, infraestrutura, transporte, escola. Porque o que a maior parte das cidades fazem? Elas fazem os conjuntos habitacionais nas áreas mais afastadas da cidade. Então, elas segregam essas pessoas e, além disso, são essas pessoas que mais precisam da infraestrutura da cidade, elas que mais precisam do transporte público, das escolas, né? E aí elas estão longe de tudo. Então, Maringá mesmo já vem, né, tendo algumas reuniões, aí, alguns chamamentos para ter uma mudança nessa questão, né? Porque quando a gente pega lá os terrenos que foram separados no plano diretor para as habitações de interesse social, eles são todos em regiões afastadas da cidade, né? Então, está havendo uma mudança aí nesse pensamento para que as habitações venham para onde a gente tem a infraestrutura. E além de tudo isso, a gente pode prevenir gastos com saúde através do investimento em habitação. Então, aqui diz que no Congresso Nacional de Saúde Ambiental ficou claro que os principais problemas de saúde estavam relacionados à ausência de infraestrutura e problemas habitacionais. Quando apareceu a casa da Dona Dalva ali, a casa antiga dela, falou, né, que era uma casa escura, era uma casa cheia de mofo. Então, uma pessoa que vive num ambiente desse, ela tem grandes chances de ter doenças respiratórias. E isso é muito comum, casas que não bate sol, casas que não têm ventilação. E isso acaba influenciando na saúde das pessoas. Fora, né, locais que não têm água encanada, não tem infraestrutura de esgoto, né? Isso tudo gera várias questões relacionadas à saúde. E um outro dado interessante é que 25% das internações por traumatismo craniano aqui no Brasil, elas são causadas por queda de laje. Sabe quanto custa uma pessoa que fica internada, né, no hospital, né, ali com traumatismo craniano? Em média de R$16.000 para o governo. Então, isso é outra coisa que poderia ser evitada, né? Vou voltar na Dona Dalva. Ela contou ali na reportagem que caiu um pedaço da laje em cima da cama dela. E ela poderia estar ali dormindo, né? E ela poderia ter morrido, ela poderia ter tido um traumatismo craniano por conta disso. Então, a gente tem que, né, o próprio governo, né, deveria colocar isso na balança, né? Então, se ele investe em habitação, isso pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas em relação à saúde também, né? Então, vejam como esse fator pode influenciar em vários outros. E isso não é só, né, para aquela pessoa que está ali na casa, mas é algo que pode mudar uma sociedade, pode mudar a cidade como um todo. Então, nós temos a Lei Federal 11.888, de 2008, que é conhecida como Lei da Assistência Técnica. Então, essa lei, ela garante para as famílias de baixa renda a assistência gratuita para trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra, a cargo de profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, para novas edificações, para reformas, para ampliação ou regularização fundiária da habitação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas funções que essa lei deixa, né, claro ali que as pessoas têm direito. Então, primeiro, produção, reforma ou ampliação da habitação. Então, a pessoa de baixa renda que vai construir a sua casa ou que vai reformar ou ampliar a sua habitação, ela pode buscar esse serviço, né, através de profissionais, arquitetos urbanistas ou engenheiros civis. Então, eles vão fazer os projetos e vão acompanhar a execução da obra, tá? Segundo o direito dessa lei. Também, se a pessoa já construiu a sua habitação e ela precisa regularizar, também pode ser feito esse serviço. Porém, muitas vezes, a gente tem uma grande problemática na regularização, que a pessoa fez autoconstrução, né? Que, como falou ali no vídeo, é como uma automedicação.
E aí ela fez a sua autoconstrução e ela não respeitou recuo, não respeitou nenhum dos parâmetros urbanísticos. E aí, às vezes, fica um pouco difícil de regularizar, porque teria, né, que adaptar, né, adequar essa edificação aos parâmetros urbanísticos. Então, o arquiteto ou o engenheiro ele faria esse serviço, né, de adequar e aí, né, atualizar a titularização de posse dessa edificação. E, por fim, a regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Quando a gente precisa incorporar um núcleo urbano que é informal, né, que não foi feito um loteamento das famílias de baixa renda, ao ordenamento territorial urbano e entregar o título de propriedade aos seus ocupantes. Não sempre que for possível, né, fazer isso. Então, às vezes já tem uma comunidade, ela já está instalada num determinado local, e aí não tem como, né? O governo vai ter que incluir, né, esse grupo ali, esse núcleo, né, ao ordenamento territorial. Isso também pode ser feito através dos serviços da assistência técnica pública e gratuita. E no caso, né, às vezes envolvem conflitos de terras, porque as pessoas elas invadiram a terra de outra pessoa, ou elas estão em áreas de preservação, né? Então, para essas situações, muitas vezes não é só o arquiteto que precisa trabalhar, mas pessoas que vão fazer levantamentos territoriais, que vão emitir laudos, que vão dar assessoria jurídica. Então, na regularização fundiária, demanda mais funções do que apenas o arquiteto e urbanista, principalmente na área jurídica. Então, a lei de assistência técnica, ela, além de assegurar o direito à moradia, né, das pessoas de baixa renda, ela também tem como objetivo otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e do seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação. Então, não é só garantir que aquela pessoa tenha uma casa, mas que ela tenha uma casa que foi bem pensada, né, que teve uma racionalização de materiais, que teve, né, uma boa utilização da mão de obra, tá? Então, uma questão de economia, né, e de planejamento desse projeto. Formalizar o processo da edificação, reforma ou ampliação perante o poder público. Então, aquela construção, ela vai ser feita dentro dos parâmetros urbanísticos, ela vai ser aprovada na prefeitura e vai estar regular perante os órgãos públicos. Evitar daí que as pessoas ocupem as áreas de risco, as áreas de interesse ambiental, porque se elas buscarem esse auxílio, né, elas não poderão construir nessas áreas, né, onde não é permitido a ocupação. E, por fim, propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. Bom, então, a assistência técnica ela tem muito mais objetivo do que apenas dar, né, ali o projeto, a execução da moradia para aquela pessoa. Então, essa lei 11.888, ela é uma lei federal e para ela ser colocada em prática, ela precisa ser replicada nos municípios, tá? Então, o município precisa replicar a lei para colocar em prática essas funções da assistência técnica pública e gratuita. Então, os serviços de assistência técnica previsto na lei, eles vão ser custeados por recursos dos fundos federais direcionados à habitação de interesse social, pode também ser recursos públicos, né, orçamentários, ou também recursos privados. Então, esses serviços, eles podem ser prestados por servidores públicos, então a prefeitura pode ter arquitetos e urbanistas e engenheiros civis para essas funções, então ela pode fazer um concurso, né, para ter arquitetos para fazer essa função. Também as ONGs podem, né, ONGs que trabalham com essas causas, né, elas também podem ter integrantes, arquitetos e urbanistas ou engenheiros,
que façam esse serviço, né? Então, no caso das ONGs ali, sem fins lucrativos, mas as ONGs, elas podem até contratar, né, os arquitetos urbanistas ali, dependendo, né, da situação, para fazer isso. Também profissionais que estão em residência acadêmica, programas de extensão universitária, nos escritórios modelos, né, como a Projecta, por exemplo. A Projecta, até na turma da noite eu perguntei, né, o pessoal falou que fazem alguns serviços como esses, né, e até aproveitando aqui que a gente está falando da Projecta, não sei se vocês seguem eles lá, né, mas vocês viram que quem segue que eu fiz um IGTV, meu primeiro IGTV. Não ficou assim muito top, né? Mas foi o meu primeiro. Então, eu falei lá um pouquinho sobre conforto térmico, dei umas diquinhas, né? Então, quem não viu ainda, vai lá, né? Ver a Pro, dar um curtir lá, né? Vamos valorizar, né? O trabalho de blogueirinha lá que eu fiz. Que agora o pessoal pediu, né, pra gente gravar uns vídeos, daí eu fiquei enrolando, e aí agora eu vou fazer alguns vídeos lá para o pessoal da Projecta, né? Então, é interessante, né, a gente ajudar o escritório modelo, eles fazem serviços legais, então, essa é uma das funções que o escritório pode ter, levar essa assistência técnica para as pessoas de baixa renda, tá bom? Então, vamos lá no Instagram curtir o IGTV da Pro. E, por fim, também a prefeitura, o órgão público, ele pode credenciar alguns profissionais autônomos, e aí eles podem ser contratados pelo poder público, quando houver a necessidade, para fazer esse tipo de serviço, tá? Então, tem diversas maneiras de colocar isso em prática. Então, o objetivo, né, é promover esse tipo de serviço para quem precisa e não pode contratar. Também, né, sempre que possível, atender a demanda onde ela está, sem desterritorialização. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a sensação de pertencimento que as pessoas têm. Então, tem locais que nos geram essa sensação de pertencimento e tem locais que não. Então, às vezes, eu moro em um bairro desde criança e aí eu sinto que eu pertenço àquele espaço, né? Lá nesse bairro tem uma praça que todo mundo cuida, que né, as pessoas usam essa praça, então as pessoas têm esse sentimento de que elas pertencem àquele local. E o que acontece bastante é que quando a gente tem, às vezes, uma comunidade, né? E aí o governo, ele quer tirar aquelas pessoas dali, colocar elas em um conjunto habitacional, essas pessoas, quando elas saem dali, do local onde elas sentem que elas pertencem, são colocadas em um local onde não há nenhuma preocupação com esse pertencimento, elas não ficam nessa, por mais que seja uma casa nova ou que seja um apartamento novo, elas não ficam lá, elas acabam voltando para suas comunidades, porque elas não têm esse sentimento do pertencimento. Então, a ideia também é que a pessoa ela possa morar aonde ela quer, né? E aí a assistência técnica está aí para essa função também. Também custear um serviço técnico fora do valor de construção, enfrentar o preconceito e o desconhecimento da categoria, né, dos arquitetos por parte das comunidades e tornar a arquitetura uma promotora da qualidade de vida. Então, eu falei aí vários fatores que vão influenciar, né, na qualidade de vida da pessoa que está na habitação e também das pessoas que estão, né, vivendo naquela cidade. Então, a gente tem alguns manuais de implantação de assistência técnica pública e gratuita. Então, esse daqui é um exemplo que foi desenvolvido pelo IAB, é um plano piloto para a implantação da assistência técnica, né, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no caso. Então, eles fizeram um manualzinho ali, né, explicando de algumas formas, né, de implantar essa lei nos municípios.
Em Maringá, nós temos também o grupo de estudo de assistência técnica para habitação de interesse social, que tem como objetivo viabilizar a implementação da assistência técnica para habitação de interesse social em Maringá e nas cidades, né, vizinhas também. É um grupo composto por arquitetos e engenheiros, e foi desenvolvido também um caderno técnico para a implementação municipal da assistência técnica. Então, aqui, esses 2 cadernos vocês encontram disponíveis na internet, e aqui mostra, né, os esqueminhas de algumas formas de implantação dessa legislação nos municípios. E aqui eu trouxe um exemplo, né, em relação à regularização de habitação que aconteceu em Curitiba, que foi um decreto em 2016, para mostrar aqui para vocês, né, que não tem só a lei de assistência técnica, mas o próprio município ele pode buscar também maneiras de ajudar essas pessoas de outra forma. Então, em Curitiba, eles viam que havia uma grande problemática com as habitações que foram construídas fora, né, da legislação urbana e que essas habitações nunca eram regularizadas. E o grande problema delas não serem regularizadas era que, como elas estavam tão fora da legislação, para a pessoa adequar a sua residência à legislação, ela teria que praticamente destruir a sua casa. E aí, por isso, muitas pessoas não regularizam. Isso não é um problema só em Curitiba, mas é um problema em todas as cidades. Então, eles fizeram algumas regras mais flexíveis para que as pessoas pudessem fazer essa regularização das suas construções, até construções que tinham sido construídas até 2012. Então, eles selecionaram alguns bairros e algumas ruas comerciais, onde eles percebiam que havia essa grande problemática, e aí, nesses locais, poderia ser feita essa flexibilização. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, taxa de ocupação do imóvel, né? Então, tinha locais em que a taxa de ocupação era de 50%, então podia construir lá 50% do terreno apenas. Então, eles flexibilizavam para 80% para que as pessoas conseguissem aprovar. Em alguns casos, até 100%. Recuo frontal, né? Muitas residências não tinham respeitado o recuo frontal, e aí, aqui eu acho muito legal que eles permitiam regularizar o imóvel perante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir. A outorga, ela é um instrumento do Estatuto da Cidade, né? E, geralmente, ela é aplicada aonde? Aonde tem muito dinheiro. Então, em Maringá, por exemplo, a gente tem lá a outorga onerosa, que pode ser aplicada no Novo Centro. Então, o Novo Centro tem lá um coeficiente de aproveitamento, e com a outorga onerosa, a gente pode aumentar esse coeficiente de aproveitamento. Então, as grandes construtoras, elas vão lá e dão uma contrapartida para o município para que elas possam aproveitar mais o terreno e construir a mais, né, do que a legislação normal permitiria. E aí, esse instrumento, ele vem aqui e é aplicado para as pessoas que precisam regularizar os seus imóveis, porque elas construíram a mais do que elas podiam. Né? Então, eu achei bem legal essa ideia aqui que foi aplicada em Curitiba. Coeficiente de aproveitamento, né? Então, pessoas que construíram a mais em andares também, elas podem regularizar. Questão de número de pavimentos, recuos laterais, né? Então, a pessoa ela pode pagar também a outorga onerosa pelo que ela construiu a mais naquele pavimento. Algumas casas não têm estacionamento, né? Não tem a vaga de garagem, que é obrigatória, e isso também foi flexibilizado para que fosse aprovado essas habitações. Então, o custo, né? Claro, isso não era de graça, né? Tinha o custo da outorga onerosa em alguns casos, mas foi uma maneira que eles encontraram de conseguir fazer essas regularizações. Então, a outorga onerosa, ela é o quê? Uma compensação financeira que aquela pessoa, né, o dono do imóvel que construiu a mais, ele vai dar essa compensação para a prefeitura, né? E esse dinheiro, ele deve voltar como infraestrutura para a cidade.
O CAL também, eu falei lá no comecinho, né, que ele tem como missão levar arquitetura e urbanismo para todos, e ele faz isso também através de um portal que a maioria das pessoas não conhece que ele existe, né, que tem como função formar uma cultura arquitetônica no país. Então, se as pessoas elas entendessem melhor o que é arquitetura, elas entendessem melhor as suas cidades, né? A gente já teria aí um grande avanço. Por quê? A ausência dessa cultura, a ausência das pessoas entenderem as cidades, leva tanto o governo, como as empresas privadas, como o próprio cidadão, a deixar em segundo plano qualidade de obra, né? Então, as pessoas não ligam muito para isso. E eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, às vezes vinha uma pessoa, pedia um orçamento, né? E a pessoa às vezes ia depois e fazia com outro profissional, e a pessoa muitas vezes acabava se arrependendo, né? Porque daí buscou um profissional que às vezes não tinha como objetivo ali a qualidade, mas sim quantidade de projeto. E aí essa pessoa, essa pessoa ela ia construir a casa dela. Aí ela foi lá e construiu a casa dela, só que daí depois ela se arrependeu. Não é igual comprar uma calça jeans que não serviu bem e depois eu vou lá e compro outra, né? A pessoa construiu uma casa e talvez ela não construa outra. Então, as pessoas elas têm que aprender a enxergar a importância disso. Então, locais onde as pessoas têm essa cultura arquitetônica, elas apreciam os bons trabalhos, apreciam os arquitetos, né? Eles são reconhecidos. Então, o portal do CAL, ele tem como público-alvo o público em geral, tá? Todo o povo brasileiro. Claro que isso inclui os profissionais também, mas a ideia é levar essa cultura para as pessoas. Então, esse daqui é o portal, ele tem esse nome de Arquitetura e Urbanismo para Todos. E aí aqui ele tem, sobre os arquitetos urbanistas, tem entrevistas, tem o glossário, tem aqui alguns assuntos, tipo verticalização, modernismo, construções exemplares, paisagismo, urbanismo, metrópoles. Prof, Oi. A tela não está espelhada. Não sei se você estava querendo mostrar alguma coisa. Mas vocês não estão vendo meus slides? Aqui tá espelhado. Para mim não tá, então. Agora espelhou. Agora foi? Obrigada. Falei, nossa, será que eu tô falando todo esse tempo sem slide? Não, agora foi. Obrigada. Então, aqui no portal, tem uma área para divulgar projetos, né? Dos arquitetos urbanistas, do CAL. Então, é interessante, né? O CAL buscar, né? Trazer essa cultura. Então, valorizar a arquitetura brasileira, em sua mais ampla acepção, é o objetivo desse portal. Então, difundir junto ao grande público a compreensão da importância da profissão na ocupação do território, na construção da morada humana, promover a universalização do acesso à arquitetura e urbanismo de qualidade, disseminar os principais conceitos do Código de Ética Profissional, né? E principalmente com conteúdos audiovisuais, porque as pessoas gostam mais de assistir vídeos, né, do que de ler, de modo geral. E aí tem o glossário aqui, com alguns conceitos que algumas pessoas muitas vezes não sabem o que né? Até aqui a primeira palavra, né, é abertura. E às vezes a gente olha, né, vocês que já estão no último ano, né, e eu falo, meu Deus, mas abertura parece algo tão simples, né? Como assim alguém não sabe o que é abertura? Mas no ano passado eu comecei a dar aula para o primeiro ano. E eu dou uma matéria para o primeiro ano, onde a gente dá uma base assim de legislação. Então, eu ensino para eles o que é recuo, o que é taxa de ocupação, como que calcula, coeficiente de aproveitamento, essas coisas, né, da legislação urbana. E aí eu lembro que no ano passado eu estava dando essa aula, daí eu falava assim para eles, pessoal, então o recuo, se tiver abertura, tem que ser 1,5 m. Sem abertura, o recuo é dispensado. E aí eu jamais imaginei, porque a gente vai se acostumando tanto com os termos, né, que alguém não ia saber o que era uma abertura.
E aí uma pessoa levantou a mão e falou, professora, o que você está querendo dizer com ter uma abertura, né? E aí eu pensei, gente, eles estão no primeiro ano, né? Eles não fizeram nenhum projeto ainda. E muitas vezes na nossa cabeça está muito simples ali as palavras que nós estamos dizendo, mas as pessoas não sabem o que é, né? E daí eu falei para eles, são as janelas, as portas, né? Aí muitos deles não entendiam, né, o que era uma abertura. Então aqui tem algumas palavrinhas, né? Ali, acabamento, alpendre, que para nós já são palavras comuns, né? Mas que para as pessoas não são palavras comuns, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, depois um pouquinho, né? Que às vezes, por exemplo, eu falava assim, e essa pérgola, né? E aí meus amigos não sabiam o que era uma pérgola. Essa arandela, né? As pessoas falam, o que é arandela? Para a pessoa, uma luminária na parede, né? Então, as pessoas realmente não têm muito do nosso vocabulário. Então, aqui eles fizeram, né, esse glossário para tentar trazer também um pouquinho, né, desse vocabulário para as pessoas. E, por fim, aqui, eu coloquei alguns exemplos de arquitetos e urbanistas que foram buscar nas comunidades, nas pessoas de baixa renda, o seu trabalho, né? Então, essa arquiteta aqui, ela via que tinha muita resistência de algumas pessoas em entrar num escritório de arquitetura. E aí, ela pegou esse trailer e transformou no local de trabalho dela. E ela chama esse trailer, né, de casulo. E aí ela leva consultoria, né? No caso daí, a maioria deles trabalha com consultoria de arquitetura para todo canto da cidade. E ela mostra, né, para as pessoas quanto é possível, né, fazer as mudanças nas suas casas. E aí, no caso da maneira que ela trabalha, né, a pessoa vai até o trailer, eles conversam, né, e ela faz essa consultoria e manda ideias, materiais, né, para as pessoas fazerem as mudanças das suas casas. Aqui, né, o escritório dela por dentro, bem bonitinho. Um outro exemplo é uma arquiteta que tem esse projeto Favelar. Ela participou de um concurso, né, onde ela tinha que buscar soluções de arquitetura, soluções sustentáveis, né, de baixo custo para edificações das comunidades. E aí ela achou isso muito legal e começou a colocar isso em prática. Então, ela trabalha no Rio de Janeiro, né? Ela agrega soluções de sustentabilidade às construções. Então, ela já trabalha em várias comunidades do Rio. E uma questão bem legal que eu achei desse exemplo é que ela cadastra os trabalhadores da comunidade. Então, ela tem lá, o fulano é eletricista. Ela vai lá e cadastra ele. O fulano é pintor, né? O outro é pedreiro. E aí, quando alguém vai lá para fazer um projeto, ela vai indicando as pessoas da própria comunidade para fazer os serviços, né? Então, é bem interessante. Depois a gente tem aqui a arquitetura do Barreto. Esse tem duas formas, né, de trabalho. Um é uma consultoria e o outro é o projeto em si. Na consultoria, ele cobra, na reportagem que eu li, estava lá que ele cobra R$300, mas essa reportagem não é atual, então pode ser que tenha, né, já tido, não é tipo de 2020, 2019, então pode ser que ele já tenha feito um ajuste aqui no valor da consultoria dele, né? Então ele vai até a casa da pessoa e ele faz uma consultoria em um ambiente da casa. Então, ele faz uma consultoria ali de 2 horas. Então, né, vamos supor que fosse os R$300, em 2 horas ali ele ganharia esse valor. E aí ele vai ajudar a pessoa ali naquele cômodo, né? O que ela poderia melhorar, se precisa mudar os móveis, né? O que poderia ser feito, se tem que mudar revestimento, e aí ele dá essa consultoria. E aí ele percebeu que dando essa consultoria, então as pessoas deixavam ele entrar nas suas casas, e aí quando ele fazia essa consultoria, as pessoas viam a grande possibilidade, né? As mudanças que ele podia trazer. E isso fazia com que essas pessoas contratassem o formato 2, que seria o projeto em si.
Então, às vezes a pessoa ela quer ampliar algum cômodo da casa dela, né? Aí ele ia lá e fazia o projeto. Então, são exemplos, né, interessantes aí da gente pensar, né, um nicho de trabalho, às vezes, um pouco diferente do que o que a gente está acostumado. E naquela reportagem que eu mostrei para vocês, do Fantástico, né, tinha aquele carinha que construiu a casa dele, que ele ia derrubar a casa e construir de novo. E ele morava lá em Brasília. E ele foi até um escritório que é um desses postos aqui, que chama Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Então, tem 12 postos de assistência técnica na periferia de Brasília. E aí eles dão essa assistência. E olha que bonitinho, né? Ali esse posto, né? Esse escritório. Então, eles já fizeram mais de 15 mil projetos, já realizaram mais de 80 ações comunitárias, né? Então, a gente vê aí que a gente tem uma grande problemática nas habitações e o quanto isso pode trazer mudanças, né, para a vida das pessoas. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu acho esse tema aí muito legal, né? São coisas que a gente tem que parar para refletir, né? Sobre o quanto uma habitação pode mudar a vida das pessoas de um modo geral, né? E aí, então, eu quero que vocês, né, façam o nosso último trabalhinho do bimestre. Então, vocês vão escrever um textinho sobre o assunto. Eu sei que é um assunto super amplo, mas é um textinho ali de 20 a 30 linhas, tá? Não precisa, algo mais superficial mesmo. Não precisa, porque se a gente for entrar aí nesses assuntos, quem está fazendo TCC de habitação de interesse social sabe que, né, tem muito assunto para falar, mas é algo mais superficial mesmo, tá? Então, tem lá os temas para vocês desenvolverem o texto, tá? Então, montem. Ali quando eu falo, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, é porque eu quero que vocês montem um texto, tá? Não é para jogar só informações perdidas. Então, para que tenha, né, uma estrutura o que vocês estão escrevendo. Então, coloquem título e façam uma estrutura de texto, tá? A Vivian está perguntando ali se podemos fazer consultoria totalmente filantrópica. Na verdade, assim, quem não é formado ainda, né, não pode atuar como arquiteto urbanista, a não ser que atue junto com outro arquiteto, né, como estagiário, ou como no caso o pessoal da Projecta, que daí tem o professor César, que é o responsável, tá? Mas se for já formado, pode sim. Até lá no RRT, tem a opção para você marcar, se você está fazendo, às vezes, né, você resolveu fazer por caridade um projeto, você tem a opção de marcar lá que você está fazendo dessa forma, tá? Deixa eu ver se quem mais chegou aí. Beatriz Mock não tá, né? Kátia também não. Lohane também não. Maria Carolina Leão tá aí. Deixa eu marcar aqui. Mariane, não. Mariana, marquei aqui. Tiffany tá aí também. E Vivian. Pessoal, então, façam o textinho. Vocês têm aí uma semana para fazer e me enviar até dia 2 de julho.
E aí, no dia 9, então, é a nossa prova, tá? A prova, ela vai ter início às 8 da manhã. E aí, vocês vão ter 6 horas para fazer a prova, tá? A ideia é que vocês façam a prova no período da aula. E aí, tem esse tempo a mais, caso ocorra algum problema técnico, né? Então, a gente teria das 8 da manhã até as 2 da tarde para fazer a prova, beleza? Bom, gente, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou parar de gravar aqui a nossa aula. Daqui a pouco eu posto ela lá no YouTube.